Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu queria fazer um outro vídeo de comparação para vocês. Eu fiz um vídeo recentemente de comparação, eu comparei o Salmo 141. Se vocês não viram, dê uma olhadinha no canal, que saiu recentemente, eu comparei algumas versões. Hoje eu queria comparar um texto que, para mim, ele é muito importante e ele fala muito sobre a pessoa de Cristo. E se você não prestar atenção, o texto pode trazer uma questão um pouco complicada. Ó, eu vou abrir aqui nesse exemplar aqui primeiro, que é a ACF, e a gente vai estar usando ele de base. Eu vou ver aqui, ó, é lá no livro de João, ó, já abrimos o livro de João, capítulo 7, deixa eu ver se é o capítulo 7, eu acho que é assim, é isso mesmo. Capítulo 7, aqui no versículo 8. Só que para a gente entender o versículo 8, a gente tem que ler um pouquinho antes, para vocês não ficarem assim, o que ela está falando. Ó, eu vou ler o texto aqui e conforme for indo, eu vou explicar para vocês. Vou ler a partir do versículo 1. E depois disto, Jesus andava pela Galileia, e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próxima a festa dos judeus, a dos tabernáculos. Disseram-lhes, pois, seus irmãos: saia daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Olha só o versículo 4. Parece até que ele está concordando com os ensinos de Jesus, né? Quando Jesus fala assim: ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma, vamos dizer, de uma mesa. E sim coloca em um lugar para iluminar a todos. Só que aqui ele não está concordando com Jesus, porque eles não criam que Jesus era o Cristo. Eles eram incrédulos perante Jesus. Então, sobre Jesus. Então, no caso aqui, ele está quase que ironizando Jesus. Ele quase que está falando de forma debochada de Jesus. Vamos lá. Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Aqui, ó, o versículo 5, ele deu a resposta do que eu estava falando. No caso aqui, ele não está falando concordando com os ensinos de Jesus. Ele está falando de forma quase que contrariando os ensinos de Jesus. Tipo assim, não é você que ensina essas coisas, então por que você não as faz? Só que ele está debochando, ele está ironizando de Jesus. Engraçado que depois os irmãos de Jesus, pelo menos Judas e Tiago, escrevem as cartas, né? No caso, cada um escreve uma carta, mas Tiago traz um censo e Tiago depois ele se torna o líder da igreja de Jerusalém. Eles reproduzem os ensinos de Jesus e eles falam em cima dos ensinos de Jesus. Muito curioso isso, que aqui nesse momento aqui eles usam para ironizar e debochar de Cristo. Mas no futuro, né, não tão distante desse momento aqui, eles são aqueles que defendem as palavras de Cristo e trazem ainda, eles ecoam os ensinos de Jesus. É muito curioso tudo isso. Mas vamos continuar aqui no versículo 6. Disse-lhe, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim. Está falando do mundo, né? Porquanto dele testifico que as suas obras são más. Ó, esse versículo 7 aqui tem um ensino muito importante. Depois, se vocês puderem, se aprofundem nesse texto aqui, ó. Vamos lá, versículo 8. Subi vós a esta festa. Eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. Olha só, eu queria chamar a atenção de vocês para essa questão aqui, ó. Subi vós a esta festa, quer dizer, vão vocês na festa. Eu não subo ainda a esta festa, ou seja, eu não vou ainda a esta festa. Tá vendo esse ainda aqui? Esse ainda aqui ele é muito importante. Agora ele vai continuar, porque ainda o meu tempo não está cumprido. Esse ainda aqui não é o mesmo ainda, tá vendo? São aindas diferentes. Vamos continuar. E, havendo-lhes dito isto, ficou na Galileia. Versículo 10.
Mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestadamente, mas como em oculto. Tá vendo aqui? Então, o que isso quer dizer? Jesus, ele ia à festa, só que ele não queria ir junto de seus irmãos, porque seus irmãos estavam querendo instigá-lo a ter uma ação que não era o momento de fazer, e os seus irmãos estavam com o objetivo errado ali naquele momento, e Jesus, ele ia de forma secreta, não manifestadamente, em oculto, porque ele tinha um objetivo diferente do que os seus irmãos imaginavam. Mas ele não disse que não iria à festa, ele disse que não ia ainda, não iria naquele momento. Mas depois ele iria em outro momento à festa. E o que isso demonstra? Que Jesus, ele não mente. Jesus não está mentindo. Jesus apenas disse que ainda não iria e depois ele foi. Mas não que ele mudou de ideia, mas que naquele momento ele não iria. Certo? Isso daqui é o texto ACF e ele traz o texto recebido. Aqui o texto recebido entra em questão. Agora eu vou olhar em outras versões para vocês verem o que acontece nas outras versões. Eu vou olhar na Almeida século XXI, só para vocês entenderem o porquê que isso é importante. Deixa eu ver aqui. João 7. Eu tô aqui, João 7. Essa Bíblia aqui, ela tem um texto um pouco pequeno, a letra um pouco pequena, mas eu escolhi ela porque ela traz a nota de rodapé direto na página. Vamos ver qual é o versículo. É o versículo 8. Versículo 8. Subi à festa. Eu não subirei por enquanto, pois o meu tempo ainda não chegou. Tá vendo? Aqui ele tá falando por enquanto. Só que ela traz uma notinha. Mas olha só. Subi à festa. Eu não subirei por enquanto, pois o meu tempo ainda não chegou. Aqui você entende muito bem do que eu estou falando. Fica fácil de entender. Só que ela traz um asteriscozinho, que é uma notinha de rodapé. Vamos ver aqui o asterisco. Versículo 8. Aqui, Deixa eu circular, que aí vocês vão identificar fácil. Muitos manuscritos não trazem por enquanto. Então, se a gente ler sem o por enquanto, vai estar escrito assim: subi à festa, eu não subirei, pois o meu tempo ainda não chegou. Aqui ele estaria afirmando que ele não vai à festa. E o que a gente faz com o versículo 10? Mas, tendo seus irmãos subido à festa, ele também subiu. Não publicamente, mas em segredo. Isso, se a gente desconsiderar o por enquanto, ou ainda, dá a entender que ou Jesus mentiu, ou Jesus não sabia o que ele tinha que fazer e depois ele, recebeu uma mensagem assim, vai à festa, aí ele foi. Ou que ele ficou mudando de ideia. Ele mudou de ideia, sabe? Como se ele não soubesse o que Tipo assim, sabe? Eu não vou. Aí depois, não, quer saber? Eu vou ir. Sabe? E o texto em si não é isso que o texto está falando. O texto não está falando isso. Só que mesmo que se você for uma pessoa que respeita muito a figura de Cristo, você vai falar assim, Jesus mudou de ideia. Ou, Jesus, ele viu que tinha que ir depois. Mas muitas pessoas podem falar aqui, tá vendo? Jesus está mentindo. Esse texto aqui, levando em conta a crítica textual, é perigoso se você tirar esse por enquanto. Apesar de essa versão aqui, que é Almeida século XXI, ter trazido essa nota, porque ela é baseada no texto crítico, ela botou aqui o por enquanto. Então, ela, mesmo sendo texto crítico, ela ainda, se você desconsiderar a nota, porque tem muita gente que não lê a nota, você não presta atenção nisso daqui e o texto fica bonitinho, fica organizado. Porém, há pessoas que leem a nota, né? E é bom que você leia, até para você entender qual tipo de visão que a sua Bíblia tem. Vamos lá. Aí nós temos também a NVI. Eu vou ver a NVI aqui, Deixa eu ver nesse exemplar aqui. João 7, versículo 8.
Vão vocês à festa. Eu ainda não subirei a esta festa, porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado. Tendo dito isto, permaneceu na Galileia. Ela trouxe-o ainda, só que ela traz também uma notinha de rodapé. Só que, curiosamente, ela usou a mesma palavra da CF, ela usou o ainda, né? Olha só, ela trouxe o ainda. Inclusive, aqui ela ficou muito semelhante com a CF, mas no vídeo anterior que eu fiz do Salmo 141, ela não tinha ficado parecida com a CF. Mas vamos ver a nota. Vários manuscritos não trazem ainda. Ó, vários manuscritos não trazem ainda. Aí, se você não lê a nota, você considera o texto bom. Mas se você prestar atenção na nota, você vai ver que ele tem algum problema ali. Aí entram as questões que eu já falei sobre a figura de Cristo. Tem mais versão para a gente comparar. Vamos ver aqui, ó. Tem a NAA. Nesse caso, a NAA não ficou bom. E isso é ruim. Porque eu gosto da NAA. Eu tenho gostado de usar a NAA. Mas aí, o que isso traz clareza para mim? Essas versões com texto crítico, há momentos acontece isso. Por quê? Por causa do texto crítico. Mas há muitos momentos que a NAA ela é boa. Por exemplo, no vídeo anterior eu falei sobre isso. Vamos lá. Olha aqui. Vamos ver como é que ela colocou. Versículo 8. Vão vocês para a festa. Eu não vou, porque o meu tempo ainda não se cumpriu. Ela nem colocou ainda, ou por enquanto, ela já botou eu não vou. Tá vendo aqui? Aqui não traz nota de rodapé, eu que escrevi aqui o versículo, eu que escrevi, mas não, ela não traz o ainda ou por enquanto. Apesar de ela ser o mesmo texto crítico das outras, e as outras trazendo essa notinha, elas enfraquecem a palavra, elas trouxeram a palavra. Essa daqui não trouxe, eu não vou. Aí, como chega no versículo 10, depois que os seus irmãos tinham ido à festa, Jesus também foi. E ela ainda botou depois, tipo assim, aqui ainda botou assim, aí, hein? Cadê? No versículo 9. Contudo, aqui, contudo, tá vendo? Essa palavra contudo dá a entender assim, contudo, outra via, entretanto, tipo assim, como se Jesus tivesse mudado de ideia, ou Jesus viu assim, ah não, eu vou à festa agora. Tipo, como se ele tivesse mudado de ideia, mas isso não traria um sentido tão ruim à interpretação, levando em conta o texto crítico. Aí, desse jeito aqui, não fica claro isso, sabe? E, nesse ponto, a NAA não foi correta, ao meu ver. Nesse ponto aqui, a NAA foi muito feliz nessa interpretação aqui. Nesse caso aqui, a NVI, do ano de 2000 e do ano de 2011, ficou melhor em vista do texto crítico, levando em conta o texto crítico, e a Almeida século XXI também, levando em conta o texto crítico, ela ainda se saiu bem, porque eles trouxeram o texto, e se você prestar atenção só na construção do texto, e mesmo que você leia a nota, você está levando em conta o texto, ficou bom. Mas agora eu queria ver na NVI do ano de 2023 como ficou. Porque agora tem uma nova NVI, né? E eu quero saber como que ficou nela, porque quando a gente fala em NVI, agora tem 2 tipos de NVI diferentes. Então, a gente tem que considerar também. Ó, João 7, 8. Vamos lá. Versículo 8. Vão vocês à festa. Eu ainda não subirei. Aqui, ó. Ainda tá no texto, tá no corpo do texto. A esta festa, porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado. Vamos ver no versículo 10. Contudo, ela manteve o contudo. Isso é bom. Depois que seus irmãos subiram para a festa, ele também subiu. Vamos ver aqui na notinha. Ó, há manuscritos que não trazem ainda. Olha só, aqui eles mudaram. Há manuscritos. Antes estava muitos manuscritos, tá vendo? Nesse caso aqui, ela foi mais feliz nessa nota. Por quê? Se você pesquisar,
quase todos os manuscritos trazem o ainda. Tipo assim, eu não tenho o número exato agora, mas eu vi um vídeo de um professor de língua falando que tipo, não sei se ele falou 90% ou 99% de manuscritos que trazem o ainda. E, vamos dizer, 10% ou 1% que não trazem. Então, quando ele fala assim, há manuscritos, esse A aqui pode ser um número pequeno, sabe? Muito pequeno, quase que insignificante, mas existe. Aí, esse daqui traz mais verdade à realidade. Há manuscritos, não é muitos manuscritos ou a maioria dos manuscritos, como veio na versão anterior. Nesse caso aqui, a NVI 23, tem ponto positivo, porque apesar de ela ter trazido essa nota e eu não concordar com isso aqui, porque eu acho que quebra a figura de Cristo nesse ponto aqui, enfraquece a figura de Cristo, porém, ela trouxe no corpo do texto e ela trouxe uma nota mais, vamos dizer, mais honesta, sabe? Ok. Seria melhor que ele colocasse assim, 1% dos manuscritos, ou, sei lá, 10%. Aí você pensa de quanto? De 100. Aí você fica, nossa, então, né? Não precisamos nem considerar, porque o que a gente faz com os outros 90%? A gente joga fora, né? Enfim. Aí tem essa questão. Nesse caso aqui, a NVI 23 ainda ficou melhor que a NAA nesse ponto aqui. Nessa questão aqui, ela ficou melhor do que a NAA. Então, a gente também deve levar em conta isso. E isso é importante, gente. Tem muitas pessoas que acham que isso não é importante, mas é importante sim, porque com o passar dos textos que eles vão fragmentando, começa a quebrar a figura de Cristo. E a gente deve prestar atenção nisso. Mas isso não quer dizer que as outras versões são desprezadas ou que elas não têm sua utilidade, porque elas trazem simplificação no texto, trazem ajuda para entender questões que na ACF, por exemplo, que é uma versão formal, super formal, tem às vezes traz certa dificuldade no texto, porém traz o texto completo. Então, tem que prestar atenção em alguns pontos, sabe? Alguns pontos, aliás, tem que prestar atenção em tudo, mas leve em conta essas questões para que isso não venha, aos poucos, fragmentar certas teologias bíblicas e ferir certas doutrinas bíblicas e você nem se dá conta disso. Aí, por isso que eu uso mais de uma versão. Oi, gente, voltei. Eu já tinha finalizado esse vídeo, só que eu vi a necessidade de voltar aqui. Eu tô aqui com as Bíblias Conversão Católica, só para mostrar para vocês, ó, deixa eu mostrar aqui, ó, a gente tá tendo por base a ACF, e eu vou mostrar para vocês. Ó, aqui, essa daqui é a versão Ave Maria, ela tá aqui no texto, capítulo 7 de João, versículo 8, ó. Subi, vós para a festa. Quanto a mim, eu não irei, porque ainda não chegou o meu tempo. Mas, quando os seus irmãos tinham subido, então subiu também ele à festa, mas não em público, mas despercebidamente. Se você ler o texto aqui, Ave Maria, você pode achar que ele está falando no sentido de que ele está falando do momento da festa. Não está falando de outro tempo. Mas aqui também traz o texto crítico, tá vendo? Por esses pontos que a gente percebe. Mas eu gosto dessa versão, eu tenho gostado de ler nessa versão. Porém, quando traz o texto crítico, ela também deixa a desejar. E ela não traz nenhuma nota sobre, porque ela traz só notas de tradução e nesse caso ela não trouxe nenhuma nota. Mas eu queria mostrar para vocês. Essa daqui é a versão Ave Maria. No caso, eu vou ler agora a Bíblia de Jerusalém. Ó, essa daqui é a Bíblia de Jerusalém, que é muito respeitada pela academia, e da editora Paulus. E vamos ver como é que ela traz. No versículo 8. Subi, vós.
Subi vós à festa. Eu não subo para essa festa. Tá vendo? Foi bem claro ainda, eu não subo para essa festa, porque o meu tempo ainda não se completou. Tá vendo quando ele fala que se completou? Dá a entender que ele não está falando exatamente do tempo da festa, ele está falando de outro tempo. Então aqui fica claro que Jesus afirma que não irá, mas ele vai, e esse tempo que ele está dizendo aqui não é o tempo, tipo, eu não vou hoje, eu vou outro dia. O meu tempo de ir não é agora, sabe? Mas quando seus irmãos subiram para a festa, também ele subiu, não publicamente, mas às ocultas. Então, lendo na Bíblia de Jerusalém, fica mais claro entender que aquele segundo ainda não se trata de o momento que ele iria à festa. Aí só para mostrar para vocês. Agora eu vou ver na Bíblia do Peregrino. Ó, que também é uma versão católica, deixa eu mostrar para vocês. A Bíblia do Peregrino, ela tem uma capa muito bonita, mas vamos ver o texto, né? Ó, João 7, versículo 8. Subi vós à festa, porque eu não subo a esta festa, pois o meu prazo ainda não se cumpriu. Tá vendo? Aqui também traz o texto crítico, na de Jerusalém também trouxe, eu não sei se eu cheguei a falar, mas enfim. Só que ela traz uma nota. A Bíblia de Jerusalém não trouxe nenhuma nota referente a isso, então por isso que eu não li a nota. Essa daqui traz uma nota. Vamos ver como é que ela fala sobre isso. Ó, ela traz uma nota grande sobre um bloco do 6 ao 8, mas olha só o que ela fala. A resposta de Jesus é ambígua, porque soa em dois planos. Subir a Jerusalém como um peregrino, a mais para celebrar uma festa anual. Ou subir a Jerusalém para subir a cruz e a glória. Para o primeiro, não precisa publicamente. Para o primeiro, não precisa publicamente, e o fará às ocultas. Para o segundo, se fará publicamente. Ou seja, ele está dizendo aqui que esse ainda aqui fala em duplo sentido. E ele diz que Jesus responde de forma ambígua. Olha só o que ele está trazendo, mas enfim. Só que aí o que ele quer dizer? Quando ele fala assim, o meu prazo ainda não se cumpriu. Quando ele fala, o meu prazo ainda não se cumpriu, ele não está falando do momento que ele irá à festa. Só que ele está falando do tempo que da crucificação dele. Esse é o momento. Não chegou o meu tempo ainda. O meu tempo ainda não está completo. Esse é o tempo que ele está falando aqui. Só que, ao mesmo tempo, ele também está dizendo assim, ó, eu estou respondendo isso porque eu não vou publicamente, mas eu vou às escondidas. Inclusive, ele traz aqui na nota, aqui na sequência. Aí, o que dá a entender? Que Jesus já estava com a intenção de ir, porém, ele não ia de forma pública. Por isso que ele disse que ele não iria. Ou seja, Jesus não mudou de ideia. Jesus já sabia que iria, só que disse que não iria. Como se Jesus estivesse, de fato, mentindo, pelo menos sobre uma das questões, que no caso aqui eles dizem que ele... Isso aqui, o que está falando isso é a nota, mas eu estou trazendo essa informação para vocês. O texto em si traz o texto crítico. Aí vem a nota. Essa nota aqui a gente sabe que é pela academia, então essa nota aqui, ela tem textos liberais, sabe? Tem algumas notas aqui que são deixa eu esquecer o nome dele. Do Luiz Alonso Schockel, que são notas boas. Mas, às vezes, você esbarra com notas assim, ó. Então, se você prestar atenção na nota, ele está dizendo aqui que Jesus respondeu de forma ambígua. Na primeira resposta, ele mentiu de forma intencional. E na segunda resposta, ele estava falando do tempo que ainda não chegou o tempo dele, por causa que ele está destinando aquela mensagem também à questão da crucificação, do tempo que ainda não tinha se cumprido. Mas olha só que perigosa é a crítica textual em alguns pontos. Aí por isso que eu falei com vocês que quando eles tiram ainda, isso é muito sério, não é brincadeira. Então, por isso que eu ainda fico com a CF, principalmente por causa do texto recebido, sabe? Então, tem que se considerar essas questões. No caso aqui,
a ACF trazendo-o ainda, ele tira toda essa ambiguidade do texto e ele tira essa possibilidade de Jesus talvez estar mentindo de forma consciente. No caso ali que Jesus já sabia que ele iria. Porém, ele não mentiu, porque ele disse, eu não vou ainda. Depois, em outro momento eu irei, sabe? Então, nesse caso aqui, a ACF com certeza ganhou, né, disparado das outras. Mas aí eu só queria mostrar para vocês o porquê de ter cuidado com o texto crítico, mas na parte que o texto crítico não entra em questão, usar as outras versões é útil para ter uma linguagem mais simplificada, mais poética, mais com um olhar mais amplo para as outras possibilidades de interpretação. Isso é bom. No estudo, isso é muito bom. Porém, tenha cuidado com a questão do texto crítico. Enfim, é isso que eu queria falar com vocês. Voltei aqui só para finalizar o vídeo. E fique com Deus até o próximo vídeo. Se vocês quiserem, coloquem aí nos comentários algum textinho que vocês queiram que eu fale sobre, para a gente fazer essas comparações. Fique com Deus até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos nós.